Boa tarde, gente querida. Como vocês estão? Estão se cuidando? Precisamos, né? Para tentar em algum momento. Fui para um grande congresso de psicomotricidade no Rio de Janeiro e fui acolhida pela família dela. E é uma alegria sempre receber amigos, né? As lives têm sido grandes encontros de amigos que se encontram para conversar e trocar ideias. A ideia desta live de hoje é que nós possamos conversar sobre o chão, na verdade, da minha querida amiga Marta, que é a psicomotricidade e o brincar heurístico. Então, daqui a pouquinho ela vai entrar e a gente vai poder conversar um pouco mais sobre essas questões que são a prática dela há muitos anos e que muito me interessam enquanto fisioterapeuta que trabalha com a infância, né, que pesquisa. Oi, estudos, né? O Juliano faz comigo a próxima live na sexta-feira, que é a Brincandinho, que é uma live de leveza e delícias, né? Hoje eu vou receber a querida Marta Lovisaro, que vai nos falar da experiência dela. A Marta é psicóloga e é psicomotricista, tá chegando, minha amiga querida. Está em Portugal, mas sempre aprendendo com vocês. Que legal, Marcele, que legal. Vamos conversar, né? Vamos aprender juntas. Eu vou chamar a Marta para deixar ela se apresentar. Daqui a pouquinho ela já aparece aqui com a gente. Oi, Melissa. Oi, Jefferson. Oi, Martinha. Não, muito bem. Oi, Oi, minha querida. deixa eu só acertar a imagem aqui. Tá legal. Tudo bem, Lela? Melhor agora te Que vendo. prazer estar te vendo. Saudades, Saudade, né? Que delícia, saudades. que delícia Agora eu posso pegar mais próximo. que delícia essas E aí, nossas Lela? amizades que vão Uma surgindo honra assim. muito grande estar aqui com você, partilhando aqui desse momento. Estou muito Uma honra feliz. receber, uma honra te receber na minha casa. Ah, e você na minha. Ainda que seja assim. Estou aqui no meu lugarzinho de estudo, né, onde a gente consegue ficar quietinha, mais concentrada. Ainda mais a gente que adora estudar, né? Pois é, com certeza. Estou aproveitando bastante esse tempo, revendo coisas antigas que eu não pegava. A gente às vezes deixa umas coisas assim no canto, né? Esquece que aquilo é bom. E eu estou revendo essas coisas. Muito É bom, interessante. é bom a gente se reencontrar, né? E Exato. E não sei se para ti é essa mesma sensação, mas para mim, quando eu me reencontro com textos que eu já li, ou até com textos que eu já escrevi, um tempo depois e leio aquilo e me vejo pensando igual ainda, eu tenho uma sensação tão boa de estou seguindo pelo caminho certo. Eu realmente Sim, acredito naquilo, né?
Pois é, e agradecer a você essa oportunidade, porque eu acho que é um momento interessante, porque não estamos só nós duas, estamos nos visitando também, né? Estou vendo aí, entrando o pessoal. Então, é uma forma de se estar um pouco mais próximo, né? Da Com gente certeza. estar. E eu tenho muito interesse e admiração pelo trabalho que você realiza, Lela, porque essa questão mesmo da contação de história, eu acho que era alguma coisa que a pedagogia precisaria resgatar com mais coragem, né? Ai, Eu, na época em que eu fui testar a minha Floresta Encantada como programa experimental, essa aí. Eu estive numa escola e o teste foi justamente numa escola que atendia crianças só da comunidade. Eram 4 comunidades assim, a escola no centro. E quando eu cheguei lá e disse que eu tinha um programa, que eu precisava de uma turma de crianças em processo de alfabetização para fazer a testagem do meu trabalho, aí a diretora disse assim, com certeza, nós temos uma turma péssima aqui, uma turma péssima, eu vi isso muitas vezes na minha vida. E ela é sua, pode ficar à vontade. Aí fui conversar com a professora, né? A professora olhou e disse assim, mas eu não sei contar história. Eu disse, como você não sabe contar história se você está com crianças tão pequenas, né? Ela disse, não, eu não sei contar histórias, eu não vou contar história. Lamentável, né, que isso aconteça. é, desde esse início, né, de termos uma turma muito É, ruim. porque realmente a gente precisa um certo traquejo, um certo pendor para fazer uma contação bonita de história, né? Eu acho que isso não é todo mundo que tem essa facilidade. Mas os professores deviam ser encaminhados no sentido de fazer aquilo que eles se sentem bem, aquilo que eles gostam, né? Aquilo que os deixa à vontade. E não obrigá-los realmente a fazer coisas que não está dentro do desejo, né? Ou da qualificação dele. Na verdade, a gente é movido ou pelo desejo ou pela necessidade, né? Mas quando esses Sim, dois se encontram, Martinha, assim, ó, deixa eu para quem não me conhece ou não te conhece, eu acho que a gente pode se apresentar e tu falar um pouco mais a partir até da própria Floresta Encantada, né? O que que é o brincar heurístico? Porque assim, olha que presente da vida é a Martinha para mim. Eu sou uma fisioterapeuta, pedagoga e contadora de histórias, que, que sempre mergulhei os meus estudos no campo da psicomotricidade a partir de alguns autores. Ano passado, vou para um congresso em Porto Alegre e encontro a Marta, e com a filha dela e alguns amigos psicomotricistas, a Marta psicóloga, psicomotricista, e depois de um almoço, a gente se conversando e se conhecendo melhor, um amigo dela me diz assim, tu precisa conhecer a Floresta Encantada, porque tu é contadora de histórias. E eu disse, que Floresta Encantada? Não, ela escreveu um livro, a Marta escreveu um livro que se chama Floresta Encantada. E e daí eu ganhei de presente essa preciosidade, né?
e pude virar uma elfa dentro da floresta, que é um encontro daqueles preciosos da vida, né, Martinha? Porque os nossos fazeres são diferentes e ao mesmo tempo tão próximos, porque eu penso que a gente, né, encontra o fazer e o desejo nesses Sim. nossos, no nosso estudo e no nosso fazer com as pessoas que a gente ajuda. E era para ser esse encontro, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de ti e como foi esse, né, o que é a Floresta Encantada, para quem não conhece. Ah, tá. Então vamos lá, né? Eu acho que, primeiro, eu gostaria de fazer uma distinção entre o brincar heurístico e a prática psicomotora heurística. Ótimo. Porque, na verdade, não é a mesma coisa, tá? O brincar heurístico, ele é uma técnica utilizada, surgiu na Inglaterra, né? E utiliza, o que, que caracteriza isso? É um trabalho pedagógico, porque a heurística é uma pedagogia, né? É uma forma de aprendizagem. É, é utilizado na Inglaterra, nas escolas, com uso assim de material em grande quantidade, um material normalmente que é um material de sucata, né? É, você pode formar ilhas com diferentes materiais. Então, você pode fazer uma ilha, por exemplo, com tubos de plástico de vários tamanhos. Serve para construção. Né? A criança pode fazer construções com aquilo. Você pode ter uma outra ilha com coisas de cozinha, por exemplo, colheres diferentes, de tamanhos diferentes. Mas isso tudo, assim, em grande quantidade, para a criança poder manipular, para a criança poder utilizar aquilo e fazer descobertas com aquilo. Porque a palavra heurística é a lógica da descoberta. Então, quando a gente pensa em heurística, a gente está pensando em uma lógica de descoberta, uma eureka, por exemplo, né? Então, eu te dou várias colherzinhas e você descobre que com aquilo você pode fazer, montar, sei lá, uma choupaninha, alguma coisa. Isso é uma descoberta, né? Você usou a sua lógica e acabou descobrindo aquela saída para o material. Então, não é um material comprado, digamos assim. É um material que já existe e que pode ser transformado. O brincar na psicomotricidade, ele já se dá dentro desse princípio, que é o princípio da autonomia, da liberdade de expressão, né? Da não interferência, você não interfere no fazer da criança. Isso tudo também acontece no brincar heurístico. Eu acho que só o que modifica é que o brincar heurístico é uma forma de educar, digamos assim. É uma pedagogia. E a psicomotricidade é uma ciência que se dedica ao homem em movimento, né, e em relação com ele próprio e com o mundo próximo. Então, é um trabalho relacional. É um trabalho onde existe uma relação ou com outro corpo ou com objetos. E esses objetos da prática psicomotora são objetos assim, mais ou menos definidos. Então, nós utilizamos blocos de espuma, né, de vários tamanhos, são os colchonetes, são as bolas, os macarrões de piscina, os tecidos. Então, são esses materiais que podem ser deslocados, né, que podem ser modificados e que levam a criança ao movimento.
tanto o movimento de praxia global, né, como o movimento de praxia fina, porque toda a seção psicomotora também tem o trabalho que, na metodologia Raman, nunca esqueço, porque eu fiz a formação também, ela chamava de trabalho de mesa, né? É o trabalho que você faz, é o gestual, com as mãos. Então, é o trabalho fino. Eu acho que essa explicação ela é importante para a gente não confundir, porque, na verdade, o brincar heurístico também é uma técnica, né? Uma técnica pedagógica. Uhum. Ficou. Bom, e aí, prosseguindo, eu vou falar um pouquinho, então, sobre como eu cheguei aí, né? Uhum. Ou como eu cheguei até agora com a psicomotricidade heurística e com o brincar heurístico dentro da psicomotricidade heurística. Bom, eu iniciei minha vida, Lela, profissional, no ensino fundamental. Eu fiz a escola normal e, na época, a gente fazia a escola normal e imediatamente era colocado numa escola, já dentro da prefeitura. E eu fui para uma escola bem do interior aqui do Rio de Janeiro. E chegando lá, eu encontrei crianças com muita dificuldade. E justamente me deram para uma professorinha inexperiente uma turma difícil, né? E uma turma não alfabetizada, com todas as idades que você imagina. E ali aconteceu o meu grande susto, digamos assim, e também a revelação, porque eu não queria ser professora. Eu fiz o curso normal porque eu queria fazer medicina. E a minha irmã mais velha disse assim para mim: Marta, você faz o curso normal, que você já sai com um emprego, depois você faz o que você quiser. Só que Também naquela ouvi. época, é, não dava para estudar medicina trabalhando, né? A medicina, ela tem cargas horárias, a carga horária da medicina é muito variada, né? Então não dava para isso. E eu fui então para essa escola sem saber que existiam crianças que não aprendiam, né? Que era dito que eles não aprendiam. E eu fiquei muito surpresa com aquilo. Aí comecei a procurar pessoas que pudessem me falar um pouquinho, porque nada do que eu havia aprendido de didática estava funcionando com aquelas crianças. E eu fico pensando muito nas professoras, porque eu acho que elas, a minha vida toda, eu acho que eu defendi as professoras, porque é muito complicado isso, né? Você é entregue assim e tem que se virar. E assim eu fui descobrindo, né, o meu caminho. Eu fiz um curso que era chamado de terapia da palavra, hoje é fonoaudiologia. Eu trabalhei durante 4 anos como terapeuta da palavra, como fonoaudióloga. E aí eu me chamou a atenção a psicologia. Eu ia fazer filosofia, porque eu gostava de filosofia. Mas eu disse, filosofia, eu vou continuar sendo professora, né? E eu não queria. Eu queria trabalhar direto assim com patologias. Eu tinha uma queda, aquilo, quando eu vi que as crianças não aprendiam, eu fiquei muito voltada para isso, entende? E foi assim, eu tive essa experiência como fonoaudióloga, eu tive essa experiência como professora de turma de alfabetização, eu tive experiência depois, mais adiante, com adolescentes na escola pública.
me formei em psicologia e fiquei muito encantada com a psicologia, sou encantada com ela até hoje. E desde a época da fonoaudiologia, foi na década de 60, eu me formei em 62, Lela. Eu tenho 58 anos de profissão, né? Trabalhando. E, e essa, essa tarefa, né, digamos assim, da psicologia, o estudo da psicologia, me deu assim uma abertura muito grande para aquilo que eu desejava realmente. E a partir daí eu passei para o Instituto de Educação Excepcional, onde trabalhava com o quê? Com crianças com distúrbio de conduta e deficiência mental. Alguns paralisados cerebrais, mas eram poucos. Então, isso aí para mim foi um desafio muito grande. Eu cheguei a ser diretora do Helena Antipoff, hoje é Helena Antipoff, né? E foi outra coisa assim que me fez crescer muito. Trabalhei também em hospital psiquiátrico, com crianças e depois com adultos, né? E todas essas experiências estiveram sempre direcionadas para a questão da psicomotricidade. Por quê? Desde a fonoaudiologia, que eu estava dizendo em 1965, mais ou menos, que eu tive conhecimento da existência da psicomotricidade. E a partir daí comecei a estudar. Então, fiz várias formações, né? E dentro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu consegui abrir a primeira formação, a primeira especialização em psicomotricidade do Brasil, que foi na Universidade Estácio de Sá, mas que logo depois eu levei para o UERJ. E lá esse curso ficou durante mais de 10 anos, um curso com muita assistência de alunos. E nesse período eu abri a formação, que foi a formação em transpsicomotricidade, junto com o Eduardo Costa. E ficamos lá durante 15 anos. Só que a gente, é aquilo que eu te falei, né? Vão passando os anos, você vai lendo coisas novas, você vai fazendo os seus estudos, vai descobrindo pessoas que têm outros conhecimentos. Eu acho que eu sou uma agregadora de conhecimentos, eu agrego, né? Aí eu acabo tendo uma visão mais holística das coisas. E isso tudo começou a gerar, digamos assim, uma série de dificuldades. Então, nós nos separamos. E eu deixei que ele levasse o nome da transpsicomotricidade. Ele ficou com a transpsicomotricidade e eu criei a heurística, né? Porque me chama muito a atenção na psicomotricidade a questão que você que você chega com a prática psicomotora, que ela gera uma relação, né? Essa relação, ela é uma relação simbólica, e quando ela chega e que ela é vivida pelo corpo, ela pode ser ressignificada, né? E ela é ressignificada através das palavras. Pode ser algo que esteja guardado no seu inconsciente, algum conflito seu, que pode aparecer em alguma vivência e que, da forma como você se encaminha é encaminhado nessa vivência, você pode realmente ressignificar aquela situação. Então, isso aí sempre me encantou e sempre levei para todos esses momentos de trabalho, né?
esse conhecimento da psicomotricidade. O que gerou, né, durante os estudos acadêmicos na universidade, quando houve um mestrado, eu elaborei uma pesquisa que foi justamente com crianças em processo de alfabetização. E o que eu queria comprovar na pesquisa? Será que essas crianças que têm dificuldade na alfabetização e na escrita, será que essas crianças têm problemas com o seu esquema e a sua imagem corporal? Então, essa foi a minha pesquisa de mestrado. E que ficou realmente comprovado que existe, né, uma problemática aí, uma defasagem, né, uma má estruturação, digamos, desse esquema e dessa imagem corporal. E aí entra a psicomotricidade, né? Porque se a psicomotricidade trabalha a consciência corporal, ela vai melhorar, né, esses dois aspectos de uma forma bem positiva. Com a livre docência, quando abriu a livre docência, eu me inscrevi na UERJ, e aí eu pensei, bom, se o esquema e a imagem corporal são fatores importantes para a alfabetização, você veja que eu sempre fiquei ligada à educação. Será que, se eu preparar um programa onde a criança possa viver o corpo, esse programa poderá ser um programa preventivo, né, das dificuldades de aprendizagem, ou até mesmo um programa que favoreça aquelas crianças que já estão apresentando a dificuldade de aprendizagem? Foi aí que veio a ideia da floresta, porque eu nunca fui escritora como você, né, de história infantil. Eu inventava história em casa com as minhas sobrinhas mais novinhas, né? Elas lembram disso até hoje. Eu era uma inventadeira. Agora, eu nunca não sabia escrever uma história. Achei que não sabia, né? E imaginei que seria mais coerente para um professor ele contar uma história e fazer as crianças viverem a história. Então, esse livrinho que você mostrou, ele tem 30 sessões. Cada sessão diz exatamente qual é o objetivo, qual é o material que o professor precisa, e é um material simples, que, de um modo geral, as escolas têm. Qual é o material e o que ele vai contar, né? Que história é essa que ele vai contar? Que eu acho que já tem uma coisa muito importante, que é levar a criança a parar e escutar, né? Que a criança precisa parar para escutar a história. É muito motivacional, criança gosta de história, dificilmente uma criança não dá uma paradinha para ouvir algo, né, de história. Então, eles ouvem a história. Eu com uns tantos seriam interessantes que fossem realizados e que o professor pode perfeitamente fazer com as crianças. Mas eu lembro e reforço muito que é importante que a criança crie os exercícios. Então, só para dar um exemplo, né? Se para entrar na floresta você tem que passar por uma ponte daquelas pontes que balançam, né, perigosas, e que você pode cair lá no abismo, é preciso que se dê essa motivação para a criança e que ela comece a entrar nessa história e a dizer para nós o que nós podemos fazer para passar por essa ponte perigosa e não cair no precipício, né?
E aí a gente desenvolve vocabulário, né? A gente vai desenvolvendo uma série de outras coisas que são importantes na aprendizagem. Então, é um desenvolvimento que eu chamo de global, porque é o corpo, é a cognição, né? E é a afetividade. Porque quando você vive alguma coisa, você coloca as suas emoções nisso que você está realizando. Então, é uma dramatização, realmente uma dramatização, que o professor deve deixar a criança bem livre para ela fazer as suas escolhas, para ela criar os seus exercícios e depois ele, como um participante ativo, ele pode também oferecer 3 ou 4 atividades junto com as crianças. Então, em síntese, a Floresta Encantada é isso aí, né? E o objetivo foi exatamente esse, facilitar. Então, eu apliquei nessa escola que eu lhe falei no início, é, e, e apliquei também vários testes. Testes antes e testes depois, para Uhum. ver se o programa realmente trazia alguma modificação no esquema corporal e já previsto pela outra pesquisa de que isso facilitaria a aprendizagem da criança. Uhum. Então, em síntese, assim, foi o que a gente fez em termos de Floresta Encantada. Tem gente pedindo o nome do livro. Então eu vou ler o Livro? título, tá? E depois, quando a live ficar gravada, eu descrevo também. Mas é A Ah, Psicomotricidade Aplicada na Escola. Guia Prático de Prevenção das Dificuldades da Aprendizagem, da Marta Lovisaro. E a editora é VAC, que se diz o nome da editora? ficou conhecido. O nome da história é Floresta Encantada. Sim, Ela mas vai a capa do livro, enrolando em 30 capítulos. Cada né? capítulo vai acontecendo uma coisa diferente, né? Eu tive dificuldade na escrita da história, porque eu tinha muita leitura de romance, mas eu não tinha leitura de livrinhos de história infantil. Tudo que Uhum. eu sei de história infantil foi ouvido. Minhas irmãs, que eram mais velhas, porque eu sou caçula, elas me contavam historinhas, né? Branca de Neve, Sete Anões, aquela Gato de Bota. Então, elas iam contando aquelas historinhas para mim. Mas eu não tinha leitura. Eu acho que você tem que ter um jeito todo especial para se dirigir às crianças, né? E eu pedi para uma professora de literatura fazer uma revisão, né, no meu trabalho e me ajudar. Agora, eu vou te dizer uma coisa que está no livro, né, e que eu achei assim fantástica. Porque eu estava fazendo uma tese, então eu tinha que comprovar a eficiência da história. Por que eu coloquei uma história? Eu poderia ter colocado um programa seco, ali com exercícios, né? E o professor aplicaria aqueles exercícios e pronto. Mas eu coloquei a história. E aí eu precisava comprovar a importância, a eficácia da história, né? A história, ela transforma o meu trabalho psicomotor aí em algo bastante terapêutico, né? Porque as Totalmente. histórias são muito terapêuticas. Eu, uma ocasião, ouvi uma psicanalista falando, era uma mesa com uma psicanalista e uma historiadora. E a psicanalista falou pelo viés da psicanálise, né? E a historiadora
eu achei interessante porque ela trouxe as histórias, como elas surgiram, a forma como elas surgiram e por que elas eram contadas. Então, ela disse, as histórias eram contadas pelas vovós. Por isso que tem aquela vovó de Charlie, né? Cabelo preso, a vovó mesmo ali, contando história para a criançada, né? A criançada toda sentadinha em volta. Porque ela era a pessoa de autoridade, a pessoa mais velha, né? A pessoa que devia ser ouvida. E a história era. Ela começou a fazer análise, né? A psicanalista fazia análise das histórias. E essa historiadora, ela contava o início, a origem da história. Então, por exemplo, Rapunzel é um caso de homossexualismo. Então, de uma forma metafórica que isso entra, mas entra alguma coisa disso. Chapeuzinho Vermelho tem muita sensualidade. A Chapeuzinho Vermelho, ela faz um striptease, né? Enquanto o lobo tá lá pedindo, né, seduzindo, ela está fazendo striptease na frente à lareira. Então, isso tudo são detalhes assim muito interessantes, porque era uma época que não se falava de sexualidade. Sexualidade era proibida. Você não abria a boca para falar sobre isso. E é, essas histórias, de alguma forma, traziam algo embutido, né? Então, mas o que eu achei interessante é que quando eu fui buscar fundamento, eu encontrei num livro a existência de 5 mitos que devem existir em todas as histórias infantis. E aí eu fiquei meio apavorada na hora. Eu disse assim, caramba, será que eu coloquei os 5 mitos, né, aí na minha história? E quando eu fui procurar, eu encontrei os 5 mitos. Então, eu estou reforçando que eu nunca escrevi uma história infantil, e a primeira vez que eu tentei aí esboçar uma história infantil, eu coloquei os 5 mitos, sem saber que eles existiam, né? Que eles estavam entrando ali. E isso faz da história algo terapêutico, né? E eu fiquei muito lisonjeada na época da minha defesa, porque a presidente da mesa era exatamente uma psicanalista. E ela disse assim: esse teu trabalho é muito forte. E eu disse: bom, mas por que ele é forte, né? Ela disse: ele é forte porque ele é terapêutico. O que o professor vai fazer se a criança tiver alguma reação? Aí eu disse: a criança pode ter, como teve no grupo experimental. O que a escola sempre faz é retirar a criança e colocar a criança de castigo, né? Se ela se torna agressiva, se ela se torna, se ela tem um comportamento inadequado, enfim, né? A primeira coisa que eu vislumbrava ali era a retirada da criança. E a criança depois ficava triste, chorava, né? E aí você ia conversar com a criança e você descobria que ela tinha uma outra história que trazia com ela. E aí é uma outra coisa que eu acho muito importante no brincar, viu, Lela? Eu chamo sempre a atenção das minhas alunas na supervisão. A criança vive no brincar aquilo que ela precisa para resolver seus conflitos. Então, quando a criança chega no seu consultório, ou, enfim, no espaço que você proporcionar para ela, e você a deixar à vontade para ela escolher e brincar de forma livre, né, expressiva,
ela vai se remontar à sua própria história. E aí nós precisamos estar preparados psicologicamente. Para quê? Para suportar a história da criança. E não julgá-la. Porque é difícil, muito né? comum a gente julgar, né? Ou a gente cortar, ou a gente interferir. Não que a gente vai permitir tudo, mesmo porque na prática psicomotora a gente coloca algumas regras, né? De não se machucar, não quebrar as coisas, mas o resto tudo pode. E, e aí a gente precisa realmente suportar a demanda da criança, suportar a história que ela traz. Porque é muito difícil você traçar uma linha separando o que é terapêutico do que é educacional. Porque muitas vezes, principalmente no brincar livre, a criança entra na sua história. Eu não sei se eu estou falando muito e passando, não tenho noção Cuidando de do tempo. tempo. Eu te Tá. aviso. Então, essa questão ela é muito significativa. A gente começa a perceber, né, no movimento da criança. Então, para a psicomotricidade, o que nós observamos quando a criança brinca? E isso é interessante para educador, para todo mundo. Como ela ocupa o espaço, né? Como ela lida com os objetos, fala de afetividade, que pode ser positivo ou negativo, né? Como ela lida com o tempo. Então, isso tudo são bases psicomotoras. Como ela lida com o seu próprio corpo, né? Ela se preserva, ela está solta, né? Que uma outra coisa muito importante que a gente pode descobrir muita coisa na criança é através do tônus. Ela está rígida, ela está mais afrouxada na sua musculatura. Segundo o Winnicott, a criança que brinca com prazer e satisfação, ela está fazendo um momento de relaxação. Ela está relaxada. Porque a relaxação para a criança, a gente pode imaginar que seja igual à relaxação de um adulto. Né? O adulto você pede para ficar, deitar, fechar os olhos, parar, né? Respirar, soltar a musculatura. A criança, tem muito movimento, tem muita energia, né? Ela gosta de ação. E o brincar é uma forma de relaxar. Se for um brincar livre, né? A gente vê esse tempo aqui de pandemia e eu observo, eu moro em apartamento e tem um apartamento ao lado, tem um outro prédio ao lado do meu. Não é muito colado, mas tem os apartamentos laterais têm uma varandinha para o meu lado. Eu observo duas crianças, são dois irmãozinhos, não tem muita diferença. Varanda o dia inteiro. Ficam ali brincando, não estão indo para a escola, não podem sair, né? E tem um outro garotinho sozinho com o pai, no apartamento de cima. E ele fica exatamente, às vezes dá pena, porque ele fica com um olhar tristonho, ouvindo barulhinho, né, que vem de baixo. Então, nós estamos vivendo realmente para essas crianças, para algumas, né, não digo todas, mas algumas, uma situação muito delicada com esse confinamento. Uhum. As tarefas que estão vindo da escola, elas foram organizadas de uma maneira muito brusca, né? O professor não estava preparado para lidar com isso. Exato. Ele não tinha, né, preparo.
didático para lidar com o ensino remoto. Uhum. E o que eu ouço os professores, que eu tenho muito contato com professor, que eu ouço os professores reclamarem muito, é que nesse momento que o aluno fica com o professor na telinha, os pais se afastam, justamente é o tempo que os pais têm para, sei lá, fazer alguma coisa, né? E não ficam com a criança ali. Então, há toda uma inadequação, existe toda uma dispersão, e a coisa não acaba não funcionando como se deseja, né? Fora o que esse isolamento poderá causar para algumas crianças. Acho que é uma situação também que não se fala quase, mas de um peso muito grande. Porque é para os adultos e elas estão junto com a gente, né? E longe do convívio dos seus pares. E por mais que a gente tente filtrar, a gente nunca dá conta de filtrar, né? Elas estão ali junto, elas estão ouvindo e elas estão percebendo o nosso estar, né? Em meio a esse caos. E daí isso que tu falou também, assim, os professores, tanto da educação infantil quanto do médio, anos iniciais, finais, ensino né, superior, que não é ensino à distância, ninguém estava preparado, né? E é difícil tu transpor. O que acabou acontecendo, principalmente no início, foi uma sobrecarga de atividade para os alunos, mas porque os professores não sabiam como fazer. Sim. Né? Não foi porque os professores queriam sobrecarregar os alunos, foi não saber como transpor, né? E eu acho que todo mundo vai sair com várias marcas desse período. É uma questão, eu acho, bem emocional essa, porque eu tenho. Essa pandemia me pegou com uma turma em processo, né, em clínica, em formação, e, e aí eu disse, bom, então, eu não sei quando isso vai terminar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E aí eu disse, bom, eu vou dar aula pelo Zoom, no dia da aula, que é um encontro mensal, né, que nós tínhamos, mas era um encontro só vivencial. Eu disse, eu vou dar só teoria, porque eu não posso dar vivência através do Zoom. Eu dou alguma, mas é pouca coisa, né? É, aí eu comecei a dar a dar as aulas assim pelo ensino remoto. E eu acho que eu fui assim numa coisa de querer dar mais, sabe? Eu Tipo assim, eu também. quero compensar, é emocional, eu quero compensar isso aí. Eu não estou podendo estar com vocês, deixa eu dar mais coisas, né? Quer dizer, acabou que eu dei mais teoria do que eles teriam normalmente se estivessem no tempo comum, né? E é no desejo de ajudar, não é de sobrecarregar, né? Exato, é o desejo de ajudar, não é o de sobrecarregar, não. Ai, perfeito. E tu estava lá no início contando do teu percurso, né? E eu também fiz magistério e, e eu queria fazer publicidade e propaganda. Oh, E eu fui para Porto Alegre estudar e fui trabalhar numa clínica escola com crianças com paralisia cerebral. E ali a minha vida deu vários giros de 360 e eu não sabia o que eu queria cursar depois de um tempo. O que eu sabia era que eu queria trabalhar com aquele público. uhum. Em alguma medida, ser um desafio para a gente, né? De querer
ajudar e descobrir como fazer para ajudar aquele sujeito que está ali, né? Uhum. E, Exatamente. né? E também dando conta, eu acho que desde muito cedo nós duas, tu muito antes do que eu, com muito mais experiência, mas desse sujeito inteiro, né? Que É, sente, que percebe, que se movimenta, que aprende, que é indissociável, né? Esse sim. todo, que eu acho que está muito presente Porque nós nesse. estamos inteiros sem coisas, né? Eu digo, quando eu digo nós estamos inteiros, nós estamos com o nosso corpo, com o nosso psiquismo, né? E com a nossa espiritualidade também, né? Exato. Porque essa visão que a gente também deve ter, né? Do mundo, da cosmogonia, essa visão mais ampla, né? Mais aberta, o cuidado, né? Com as coisas, com a terra, com a natureza. São princípios que a gente tem que estar sempre, principalmente com as crianças, colocando as crianças sempre em contato com essas coisas. Deixar que elas viajem mesmo, né? Porque o simbólico, ele nos deixa, né, partir para bem longe, voar para fora do nosso corpo. E ao mesmo E esse é tempo o dá. efeito também das histórias, não é, Lela? O efeito das Exato. histórias também é esse. É de fazer a gente voar, partir. E ao mesmo tempo significar o que está aqui, né? Quem somos, É, como vivemos, até porque, né, sentido é tudo na vida, né? Quer dizer, por que que eu faço o que eu faço, por que que eu penso o que eu penso, né? Se as é. coisas não têm sentido, e muitas vezes, tanto na terapia quanto na educação, a dificuldade, às vezes, das aprendências é porque as coisas não fazem sentido, né? Uhum, sim. Então, encontrar o sentido é É, fundamental. e eu acho que a gente encontra o sentido nas coisas simples da vida, no retorno à natureza das coisas mesmo. Porque eu hoje, com esse ensino assim remoto, algumas professoras dizem assim: "Pô, eu tenho aluno que tem brinquedo pelo quarto inteiro. O quarto é só brinquedo. E são crianças com hiperatividade. Então, um quarto ultra estimulante, Uhum. quarto de dormir. Então, eu acho que também as famílias, né, precisariam ter uma orientação melhor em relação principalmente às crianças, quanto à sua educação, porque a gente não está encontrando um meio termo, que o meio termo seria você não ficar nem num extremo, nem no outro extremo. Então, o Uhum. extremo é não ter, dar o mínimo, né? Mesmo podendo dar. E o outro extremo é dar o máximo, né? Exagerar na doação. O brincar heurístico é um brincar onde não se fala nesse brinquedo comprado, né? Porque Uhum. esse brinquedo comprado, ele é um brinquedo indutor. Você não transforma. Você vai transformar um carrinho de bombeiro, ele é um carrinho de bombeiro. Ele é Uhum. real, tá ali. Mas uma caixa de papelão, você pode transformar ela em 1 milhão de coisas. E a criança faz isso. Dê caixas de papelão para a criança.
brincar livremente, ver o que ela faz. Né? Ela mexe com aquilo, ela transforma aquilo, ela cria situações com aquilo. Então, Eu, a gente limita a criança com o brinquedo comprado. A criança fica limitada, sem limitada falar que àquilo que o brinquedo induz. muitas vezes um brinquedo Ah, caro acaba ficando na prateleira como objeto de decoração, exato. né? Eu sempre digo que o brinquedo só é um brinquedo quando ele é brincado, porque se ele não é brincado, ele não é Uhum. nada, É. né? E qualquer Você coisa pode vê ser na logosofia do Steiner, a escola logosófica, a criança não tem a boneca comprada, ela desenha a sua boneca, né? Que é aquela boneca que ela imagina. E nós caímos muito. Uma coisa que a heurística mostra para nós é a questão da intuição. Eu gostei muito de usar esse termo e utilizar essa pedagogia na minha formação, porque eu acho que ela é muito coerente. É, a intuição é, é algo que a criança tem, é próprio dela. A criança é extremamente intuitiva. Por quê? Porque ela está pura, ela não está contaminada. Nós tiramos a intuição da criança, porque nós já perdemos isso. E nós caminhamos conforme a sociedade e a mídia nos orienta a caminhar, né? E a gente vai interferindo. Eu me recordo de uma passagem com a minha neta, a Martinha, que você conhece. Ela tinha 2 aninhos, ganhou aquela caixa grande de boneca Barbie. E ali vinha feito, era tudo para montar, eram peças para montar, formava um shopping, digamos, de 2 andares e tinha todo um jardim em volta. E ela era muito sagaz, muito inteligente. Então ela foi montando. Eu sentei perto e só fiquei observando. É, aí chegou um momento que ela disse assim: Vó, me ajuda. Né? Aí eu peguei o que ela queria, dei uma ajudazinha. Aí eu senti que ela não queria mais que eu continuasse ali. Aí eu me afastei. E ela continuou. Quando chegou, ele tinha umas palmeiras. E o que ela faz? Ela vai montar a palmeira, tinha o pedestal e tinha as folhinhas, né? Aí ela coloca as folhinhas assim para baixo. Quando a palmeira, a gente sabe que as folhas são assim, né? Nessa posição, e não nessa. Quando ela fez isso, a gente tem eu 2 minutinhos. virei e disse, ué, mas a palmeira não é assim. E ela me disse, a minha é, vovó. Grande. A minha é. Palmeira é dela, Não, a gente não sabe. Eles ela não têm a lógica deles, né? Eles têm o simbolismo próprio. Eles fazem aquilo que eles imaginam. Eles saem, eles fogem da realidade. Por isso que a história é encantadora. Exato. Porque ela permite que você saia da realidade, saia da razão, né? Marta, querida, Nós ficamos muito razão. A gente fica muito voltado para o real, para a matéria, para a coisa. E a gente não enxerga, né? Aquela coisa bonita que eu chamo de espiritualidade, né? Que está por trás disso tudo aí. E que é a essência. querida, a gente tem 40 segundos. 40 segundos, olha 40 só.
Foi um Isso papo muito gostoso. Só faltou o chazinho com biscoito. é verdade. Vamos ter que marcar outro. Querida, eu queria te agradecer muito pelo encontro, agradecer pelos nossos amigos que estão aqui conosco,